Omissão de jogadores desagrada imprensa e familiares de vítimas. Eu sou o José Duarte, editor de esporte e editor-geral do canal Toque de Craque Oficial. Peço a você que curta, compartilhe, comenta, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, acompanhe a nossa rede social aqui pela descrição do vídeo. E lembrando também que daqui a pouquinho nós colocaremos esse mesmo material no Instagram, Toque de Craque Oficial, e no blog toquedecraqueoficial.blogspot.com. A omissão dos jogadores profissionais que estão atuando e até daqueles que já não atuam mais está incomodando muito a mídia esportiva, parte dela, e principalmente aos familiares das vítimas de estupro dos jogadores Robinho, Daniel Alves, entre outros. A mídia tem batido nessa tecla constantemente, que ninguém falou nada a não ser o Neto, que é ex-jogador. Outros jogadores não se manifestaram. A própria CBF se manifestou depois que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que chefia a delegação do Brasil na Europa, nesses dois amistosos, por sinal amanhã tem um jogo contra a Espanha às 17h30, no estádio Santiago Bernabéu, na Madrid. Depois dela é que o presidente Edinaldo Rodrigues se manifestou, mas através de uma nota oficial. Não veio a público oficialmente falar sobre o assunto. Teve gente dizendo que não sabia, como por exemplo, o Tite no início, quando começou essa situação toda, o Tite disse que não sabia do problema, que não poderia falar porque não fazia. Depois pediu desculpas. E isso está incomodando muito a imprensa e aos familiares, sabe, das vítimas. Lá na Itália sabe-se que os familiares da mulher que foi estuprada pelo Robinho estão muito descontentes com os jogadores brasileiros, pelo menos os famosos. E aqui no Brasil também, só familiares dessas pessoas, parentes, amigos, a colônia italiana, a colônia albanesa, as colônias estão incomodadas e a imprensa também. Mas eu não me assusto com isso, porque quando o Pelé, o maior ídolo de futebol do mundo, faleceu, ninguém apareceu, ninguém foi, a não ser uns 3 ou 4 gatos pingados. Os famosos não foram lá, talvez por ciúme dele, porque ele arrebanhou para ele o mundo inteiro, ele arrebanhou para o enterro dele, o velório e enterro, milhares e milhares de pessoas no estádio da Vila Belmiro, talvez por ciúmes, porque ele foi um jogador, uma personalidade, um ser humano, um brasileiro, que fez o Brasil se tornar respeitado no mundo inteiro, o que muitos jogadores atuais não fazem. Então, para mim, não é surpresa de nenhum jogador vir a público e falar nada sobre Daniel Alves e sobre Robinho. É medo? Pode ser, porque hoje não se pode falar nada que gera processo. Mas os clubes, os presidentes de clubes, nenhum, a não ser a Leila Pereira, mais ninguém falou nada. Está todo mundo calado. E quem cala consente? Os ex-jogadores famosos, aí você tem um monte deles, que foram campeões tetra, penta, campeão mundial. Também ninguém falou nada. Não vi até agora ninguém falando nada. Mas isso é comum no meio do futebol, porque é uma profissão, é um meio corporativista. Sabe? Eles têm um corporativismo muito grande. Eles não falam sobre algumas coisas que acontecem. Como, por exemplo, um grande número de homossexuais está dentro do futebol brasileiro e até mundial. E os jogadores sabem disso, mas eles não falam. E quando aparece, esses jogadores são relegados a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. A questão do Robinho e do Daniel Alves, eles não falam
Porque o futebol brasileiro é machista. Eles entendem que, mesmo que eles tenham errado, eles não podem ser crucificados. Ninguém crucificou Robinho, nem Daniel Alves. Simplesmente eles estão pagando pelo crime que eles cometeram. Mas os boleiros não aceitam. Para os boleiros isso é normal. Por quê? Tem muito boleiro aí, muito jogador de futebol aí, que se for abrir o livro da vida deles, vai aparecer coisa muito suja. Porque depois que ficaram famosos, meteram os pés pelas mãos. Enquanto eram jogadores de time de interior, de time pequeno, dava autógrafo, parava, conversava. Depois que vira famoso, passa batido, tem uma penca de seguranças atrás. A gente consegue, eu consigo falar com o Papa no Vaticano, e não estou mentindo não, eu consigo falar com o Papa. Basta eu ligar para o cardeal Bertone, que eu falo com o Santo Padre. Mas eu não falo com jogador de futebol, porque tem uma fila de puxa-saco. Aí tem assessor de imprensa, assessor jurídico, assessor médico, assessor de dentista, assessor de... Enfim, tem assessor de todos os níveis para os jogadores de futebol. Não deixam ninguém falar com eles. Mas quando eles são criticados, aí aparece 300 pessoas para falar mal da imprensa. E isso então incomoda. É porque a imprensa fala, a imprensa mostra. E o que a imprensa brasileira e mundial está mostrando há 2 semanas é crime que eles cometeram. A prisão do Robinho, tem muito jogador de futebol um pau da vida. Já teve jogador dizendo que ele não merecia isso. Ele merecia o quê? Aí eu pergunto, ele merecia o quê? Um cara que forma um grupo, ele mais 5, estupram uma mulher numa boate. Merece o quê? Flor? Aplauso? Troféu? Placa de prata, de ouro? Um cara como Daniel Alves, que estuprou uma moça no banheiro de uma boate em Barcelona. Merece o quê? Flores também? Aplauso, placa de prata, troféu? Eu não entendo isso. Que eles são grandes jogadores, sim. Deram muitas alegrias ao Santos, aos times que eles jogaram, ao Barcelona, aos times internacionais, ao São Paulo, por exemplo, o Daniel Alves também. A seleção brasileira, verdade, deram muitas alegrias. Mas eles cometeram um crime. O dinheiro falou mais alto. A fama subiu para a cabeça. E aí eles fazem aquilo que eles acham que devem fazer, que podem fazer. Eles acham que eles estão acima do bem e do mal. E ninguém fala nada, e isso está incomodando. Eu falei aqui, quando o Pelé faleceu, que eu achava um absurdo, não ia ninguém. O Milton Neves, que ainda estava na Band, meteu o sarrafo neles todos e citou nomes, que ninguém foi ao enterro do Pelé. Mas isso é normal entre boleiros, isso é normal entre jogadores de futebol. Quando é uma coisa bonita, tá? Todo mundo fala. Quando eles recebem um troféu, quando eles fazem uma boa ação, aí todo mundo fala. É por isso que o William disse, eu não quero que divulguem nada da minha obra social. E ninguém sabia. O William, ex-jogador do Palmeiras, Atlético do Paraná, Fluminense, tem uma grande obra social, tanto no Brasil como fora do Brasil. Isso foi tornado público em 2022, porque a Globo descobriu, fez uma matéria sem ele saber, depois que consultou ele. E ele disse, não, termos usado por ele, não se dá com a mão e tira com a outra, eu não quero isso. Agora, os outros não. Eles fazem questão de divulgar as obras deles. As escolinhas, os projetos sociais, a ida à favela, que não é favela, é comunidade, a ida ao hospital, aí todo mundo divulga. Agora, quando é um crime, que eu acho que os jogadores deviam se posicionar como exemplo para as crianças que gostam de futebol, para os meninos que gostam de futebol, que querem ser
jogadores de futebol, eu acho que deveriam vir a público e falar contra todos os dois. Mas não falam, eles não falam porque eles acham bonito. Eles acham, não todos. Mas eu ouvi jogadores dizendo aqui no Rio de Janeiro que Robinho foi injustiçado, que não merecia aquele aparato todo na prisão dele, lá no Tremembé. E a televisão não merecia, a TV não tinha que mostrar o comboio de carros da polícia levando o Robinho, mas não tinha porquê. Quer dizer que quando é um bandido comum, pode. Mas um jogador de futebol que é uma personalidade, não pode. Por que que não? Tem que mostrar sim, como tem que mostrar os bandidos todos, seja na vida normal, na política, no futebol, no mundo artístico. O mundo artístico é outro mundo corporativista que se cala diante de algumas coisas. Por exemplo, no enterro de Hebe Camargo, teve artistas que não foi porque nunca foi convidado para ir ao programa dela. Mas ela continua sendo a rainha da televisão brasileira. Como Pelé continua sendo o rei do futebol no mundo inteiro. Não adianta querer dizer que Neymar é melhor, que Maradona é melhor, que Cristiano Ronaldo é melhor, Messi. Não tem. Pelé é único, não existe igual. Então eles não foram ao enterro dele. Como eles não falam agora dos crimes cometidos por esses dois jogadores. E isso dá margem para que outros cometam. Mas, se bem que, pelo que a gente está vendo aí, parece que agora, com a prisão do Robinho, se é que vai ficar preso muito tempo, vou repetir aqui, não acredito que fica preso muito tempo. Não acredito, porque foi preso na sexta, sábado, domingo, hoje é segunda, tem essa semana toda, já tem advogado com habeas corpus para soltar, e se não soltar, fica preso quanto tempo? 3, 4 meses e solta. E aí, depois de ter desgraçado a vida de uma mulher, fica livre para cometer outros. Então é por isso que os boleiros não falam. É por isso que está incomodando a muita gente. Isso está incomodando. A imprensa séria, a imprensa verdadeira, que tem compromisso com a verdade, com o futebol, ela está caindo de pau em cima deles. Agora, aquela imprensa que ganha dinheiro de jogador, que troca a profissão por um jantar, por R$200, ou por uma ida junto com eles na delegação, essa imprensa não fala, porque ela é conivente, ela é dependente. Ela é imprensa marrom. Essa é a verdade. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Paz e bem.